Jesus para o homem. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O Mestre desceu para servir do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pescadores, de governador do mundo a servo de todos, a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Convido a todos a fecharmos os nossos olhos para realizarmos a nossa prece. Senhor Deus, amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade em estarmos reunidos na noite de hoje para ouvirmos um pouco mais sobre a vossa palavra, sobre o vosso Evangelho. Que vós possa nos amparar, nos ajudar a compreendermos todos os ensinamentos que nos serão falados na noite de hoje pela nossa palestrante. Nos ajude a que esses ensinamentos fiquem gravados nos nossos corações e nas nossas mentes e que possamos colocá-los em prática. Pedimos a vós, Mestre querido, que intua a nossa palestrante da noite de hoje, que falará aos nossos corações e conduzirá os nossos pensamentos. Que ela possa falar por vós de tantas coisas que precisamos ouvir para a nossa melhora como espíritos imortais. E assim, Mestre querido, em teu nome, em nome dos espíritos mantenedores e trabalhadores do Centro Espírita Lírio dos Vales, dos espíritos responsáveis pela palestra pública da noite de hoje, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, nós te pedimos a permissão para darmos por iniciada a palestra pública da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O tema da palestra de hoje é Jesus e a Humanidade. A palestrante de hoje é a nossa companheira Carol. Carol, com você a palavra. Que Jesus te abençoe. Boa noite a todos, boa noite, amigos dessa casa que nos acolhe, né, nesse momento difícil pelo qual nós passamos. Estamos todos aqui hoje reunidos, cada qual trazendo as suas ansiedades, as suas dores, né?
as suas dificuldades, mas também as suas alegrias, mas também seu agradecimento, também a paz que já conseguiu conquistar em si, para que nós juntos possamos trabalhar um assunto importante para todos nós, né? Que é compreender um pouquinho mais a respeito de Jesus e do papel que ele tem frente a todos nós, frente à humanidade terrena. Então, nós vamos buscar em João, no capítulo 1, nos versículos de 10 a 11, uma leitura para nós iniciarmos as nossas reflexões de hoje. E dizia assim: ele, Jesus, era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem para o mundo. Estava no mundo, e o mundo por meio dele foi feito, e o mundo não o conheceu. Veio para as suas próprias coisas, mas os seus não o acolheram. Nós vemos nessa mensagem que fala de um Jesus dilatado, não é? Um Jesus, além daqueles anos que ele viveu na matéria entre nós, no tempo em que era filho de Maria, filho de José, o carpinteiro, né? Fala de um Jesus que era antes, um Jesus que já estava no mundo e o mundo veio por meio dele e foi feito por meio dele. E fala mais que ele estava entre as suas coisas, ou seja, tudo que aqui havia era dele, mas os seus não o acolheram. Então, João, que era um apóstolo com uma mente bastante avançada, talvez, para a sua idade, para a sua época, né? Era um grande médium, e, sobretudo, um médium que tinha essa capacidade de dilatar o entendimento a respeito das coisas do Espírito, tanto que ele que escreve para nós o Apocalipse, né? Com aquelas imagens que ele tira do futuro, e que até hoje é muito difícil que nós compreendamos, porque são símbolos, né? São imagens, e nós ainda não temos condição de abarcar o conteúdo daquelas mensagens da maneira que elas são realmente. Ele traz para nós essas palavras aqui, falando dessa luz verdadeira que seria Jesus, né? E que o mundo, por meio dele, foi feito. E essa palavra, como algumas outras, que João fala e que outros apóstolos colocam nos seus evangelhos, deram talvez margem para que alguns confundissem mais tarde a figura de Jesus com a figura de Deus, o Pai, o Criador, né? Porque nós, ao lermos, sem compreendermos mais a fundo, realmente como as coisas se deram e a natureza de Jesus, nós podemos pensar que talvez ele estivesse confundido, né, com essa figura de Deus. E tanto é que em 300 e pouco, o concílio de Nicéia aconteceu, e não ocorreu num ano só, ele foi vários anos, essas discussões entre os bispos, entre as pessoas que eram os proeminentes na religião, né, no catolicismo, aliás, na verdade não catolicismo, no cristianismo da época, se reuniram para discutir algumas questões. Na época que Constantino governava o Império Romano, e ele então propõe esse concílio, propõe essa reunião desses bispos, para que algumas questões fossem realizadas, já que havia algumas dissidências, algumas ideias contraditórias entre eles. E aconteceu em Nicéia, né, essa cidade de Nicéia, e um desses bispos chamava-se Ário, e representava toda uma corrente de ideias que trazia sobre a visão da natureza de Jesus, que ele era, como diziam antes os judeus e os apóstolos antes deles também, um homem, um missionário, uma pessoa que teria vindo em nome de Deus trazer essa missão, né, de salvar as pessoas, de trazer essa mensagem, esse evangelho que é a vida de Jesus, para que todos fossem salvos. E comunicando essa mensagem do reino de Deus, comunicando essa mensagem da vida eterna e tantas outras que ele comunicou para nós. E esse Ário, como era chefe dessa corrente, essa corrente que defendia que Jesus era, assim, um homem que tinha nascido, tinha um corpo material,
e que era, portanto, filho de Maria e José, claro que filho de Deus, mas filho de Deus como nós também somos, né? Enviado de Deus aos homens, eles se intitulavam, se denominavam arianos, porque eram partidários dessa mesma ideia. E foram vencidos nesse concílio de Nicéia. E foram vencidos, e o que nós temos como resultado desse concílio, além de outras coisas, em primeiro lugar, aquilo que o imperador romano gostaria que acontecesse, que foi tornar o cristianismo uma religião oficial de Roma, né, por interesses, na época, interesses materiais, interesses que ele tinha em relação ao que restava, vamos dizer assim, do Império Romano, né, e de como comandá-lo, de como colocá-lo para frente, já que os cristãos se tornaram uma parte já mais proeminente, né, desse império, já com algum destaque nesse império. Então, ele viu nisso uma oportunidade de lidar com essas questões materiais. Tanto eram essas questões que ele tinha, que ele próprio não se torna cristão, senão ao fim da sua vida, muitos anos depois, é que ele se torna cristão. E aí, como resultado teórico, vamos dizer, do concílio, além dessa criação, né, da Igreja Católica Romana, nós vamos ter também que católica, que diz, eu gostaria de falar, esse sentido que havia dessa palavra católica na época. Já era uma palavra que denominava os cristãos antes, porque o católico significava universal, né? Então, eles gostariam de fazer com que as crenças não ficassem divididas. Uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. Havia esse propósito entre os bispos, né? De que unificassem as crenças. Então, por isso católico, ou seja, universal, né? Então, esse foi o motivo de escolherem esse nome. Mas era apostólica, porque vinha dos apóstolos, e romana, porque centralizada em Roma, né? Que representava o poder ainda na época. Então, o resultado teórico desse concílio foi o Credo de Nicéia, aonde uma das coisas que era falada, que é o que interessa para o nosso assunto de hoje, era que Jesus, a partir dali, foi encarado não como Mário pensava um homem, mas como Deus, né? E aquilo que nós conhecemos hoje como a Divina Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, inicia-se nesse momento a crença nesse aspecto, né, religioso. E isso a gente vê, essa confusão de Deus com Jesus, traz uma série de consequências, né, para as religiões, para o futuro do cristianismo, para tudo que nós construímos ao longo de toda a nossa história como cristãos, né, como representantes dessas crenças. E não entrando em detalhes a esse respeito, nós vamos apenas colocar que essa situação só foi possível porque o cristianismo da época se deslocara, vamos dizer assim, o centro se deslocara da época do que era no início, né, que era lá entre os judeus, e os judeus jamais poderiam, pelas suas crenças anteriores, pelo seu monoteísmo muito bem estabelecido, e essa crença do judeu em Deus era um Deus que não tinha figura, que não se personificava nem homem, nem animal, nem figura nenhuma, e nem nada da natureza. Isso era uma questão fundamental para a crença e para a concepção divina dos judeus. Então, entre os judeus, jamais eles poderiam imaginar que qualquer criatura, fosse humana ou não, fosse confundida de alguma forma com Deus, muito menos Cristo, né, muito menos Jesus. O Cristo, para eles, é o Messias prometido, né, no Antigo Testamento, por muitos, que viria restabelecer as coisas, né, que viria libertar o povo judeu de tantas opressões que ele já tinha sofrido, e eles esperavam esse Jesus, esse Cristo, né, na verdade, não Jesus, mas esse Cristo, há muito tempo já que esperavam em que ele era prometido, né? E Jesus o tempo todo ele fala que ele é esse Messias. Tanto fala como faz questão de comprovar, porque tudo aquilo que havia escrito
nos profetas, né, que determinavam as condições em que esse Cristo apareceria, ele fez questão de cumprir, até o último momento da sua existência na Terra. E essa questão do Deus, Jesus, Deus, né, essa confusão de Jesus com Deus, poderia ser criada onde foi? Que é no meio pelos judeus chamados gentios, né, que eram os estrangeiros, que eram povos pagãos, eram povos que adoravam deuses, né, não apenas muitos deuses, e que costumavam cultuar esses deuses, cultuar as imagens dos deuses, adorar esses deuses. Então, isso foi adaptado, né, como se um sincretismo religioso tivesse começado aí, adaptando o cristianismo à religião politeísta dos gregos e romanos, que vigia na época fora daquele pequeno país, né, daquele pequeno povoado que era judeu. Ok? Então, essa introdução eu faço para dizer que nós temos essa opção, temos essa vertente, né? Até hoje, a maioria das religiões tradicionais assim pensa, e nós respeitamos. Apenas que o Espiritismo, como o Consolador prometido por Jesus, tem a proposta de restabelecer aquilo que Jesus ensinava em princípio, né, nos primeiros tempos, de pegar o ensinamento de Jesus e colocar dentro da realidade que ele foi ensinado, tirando todas aquelas deturpações que nós fizemos ao longo do tempo, esta, aos olhos do Consolador prometido, do Espiritismo, foi uma das deturpações, talvez uma das principais que foram feitas. Né? Por quê? Lá no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, nós vamos encontrar todo um estudo que ele intitula Estudo sobre a Natureza de Jesus, onde ele revisa essa questão, né, à luz da doutrina espírita, à luz daquilo que os espíritos ensinaram e disseram para nós. A análise, ele fala primeiro para nós, se Jesus é Deus ou se Jesus é um homem, precisa se basear em fatos. Como nós não temos e nunca tivemos, nem naquela época não havia provas concretas da existência de Jesus, né? Nenhum documento dizer que ele havia existido, nem nada, os únicos documentos eram os evangelhos. E nós continuamos a ter como únicos documentos esses mesmos livros, os evangelhos. Então, é neles que nós vamos encontrar hoje a possibilidade de, ao estudarmos esses textos, buscarmos a explicação através da fé raciocinada, ou seja, da análise, né? Que nós podemos sim ter, particularmente, cada um de nós pode abrir esses evangelhos e analisar o que pensa a esse respeito, individualmente. Não queremos aqui, porque não é a proposta espírita, jamais será, de dizer, não, o Allan Kardec falou que era assim, então é assim. Não. A cada um de nós permanece o direito de analisar e de verificar por conta própria aquilo que está lá escrito no Evangelho, com as palavras escritas em nome de Jesus, né, daquilo que ele jamais escreveu nada, mas ele com certeza intuiu e com certeza deixou gravado na mente daqueles que escreveram, né, e dos apóstolos em primeiro lugar, aquilo que ele falava e ensinava que era transmitido de pessoa a pessoa. Tanto é que nós vamos encontrar grande concordância, né, entre os fatos narrados, e nós podemos muitas vezes encontrar a mesma situação relatada nos 4 evangelhos. E as mesmas palavras, ou muito similares, relatadas nos 4 evangelhos, em muitas situações. E aí Kardec vai e faz todo um trabalho, que não vou relatar aqui para nós. Quem tiver maior interesse pode buscar diretamente na fonte, né, no livro Obras Póstumas, esse trabalho de Kardec, vai encontrar lá que ele tira todos os textos dos evangelhos aonde existe alguma citação de Jesus a esse respeito. E aí, citando algumas coisas, não passagens inteiras, mas algumas frases, né, alguns trechos que Jesus fala a esse respeito, alguns termos que ele fala. Ele se refere a Deus sempre como aquele que me enviou muitas e muitas vezes.
Ele se refere, somente meu pai é bom. Tem uma hora que ele diz isso, né? Somente meu pai é bom. Meu pai é maior que eu. Se refere a Deus muitas vezes como o pai. E se refere a Deus muitas vezes como uma pessoa, não uma pessoa, porque Deus não é uma pessoa, mas um ser distinto dele e superior a ele. E mais que tudo, como alguém que teria enviado ele à Terra, né, com um propósito, com uma missão, com uma mensagem a ser deixada para todos nós, coisa que ele o fez brilhantemente durante os anos da sua vida, né? Principalmente os últimos anos, que são os anos da pregação. Então, nós precisamos voltar a esses textos, e não somente uma vez, e não somente por essa curiosidade, mas constantemente, com regularidade, para que nós não fiquemos interpretando o Evangelho à luz da cabeça de alguma outra pessoa, mas saiba que essa pessoa possa nos parecer, né? A gente precisa ir direto na fonte, precisa buscar esses textos de Jesus. E lá nós vamos encontrar com facilidade esse entendimento de por que muitas vezes ele se confundia com Deus, como o verbo de Deus, né? E depois a gente vai entrar um pouquinho mais nesse detalhe. Aí eu só coloco aqui mais uma passagem de João, para que a gente possa fixar um pouquinho essa importância, esse papel de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele tem esse papel de caminho, de verdade e de vida na nossa existência, né? Para todos nós. E aí nós ficamos com a reflexão seguinte. Para algumas pode parecer assim, mas então Jesus diminuiu de importância, né? Já que não é Deus, foi rebaixado à condição de um homem, talvez isso de alguma forma tenha rebaixado essa importância, essa grandeza, né, que nós temos em Jesus. E aí nós vamos ver o que o Espiritismo traz para nós a esse respeito. Diz que o Jesus é o modelo e guia, o tipo mais perfeito que Deus pode trazer de exemplo para a humanidade. Nós vamos encontrar isso, esse ensinamento, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Assim os Espíritos definem Jesus para nós. Guia, não Deus, mas guia e modelo da humanidade. E o tipo mais perfeito, ou seja, o ápice da perfeição, que Deus, que é o Pai, né, pôde trazer de exemplo para toda a humanidade. Essa é a definição, esse é o que nós entendemos dentro do Espiritismo a respeito de quem seria Jesus, né? Então, ele seria o ser mais evoluído que já habitou na Terra, em todos os tempos. Não só até a época onde ele habita, porque há muito tempo depois, essa resposta foi escrita, há 100 e tantos anos atrás. E isso era válido ainda. E com certeza é válido, porque se nós formos observar como somos hoje, né, e os maiores homens que já viveram na Terra, nenhum deles pôde se comparar em coisa alguma com Jesus. As qualidades que ele detinha são superiores às de qualquer um dos que já tem habitado entre nós. E permanece assim. E permanecerá ainda por muito tempo, né? Lá, outra questão que nós temos também no Livro dos Espíritos, para clarear um pouquinho esse aspecto para nós, nas perguntas 112 e 113, nós vamos encontrar explicando para nós a respeito dos espíritos puros, né? Dos espíritos que já alcançaram o mais alto degrau de perfeição possível na humanidade. Eu falo possível porque nunca seremos e nenhum de nós será mais perfeito do que Deus. Mas Jesus é um espírito, como nós também somos espíritos, portanto, Jesus é nosso irmão em Deus, né? É nosso mestre, é nosso exemplo, é nosso guia, mas também é nosso irmão. Costumamos dizer na doutrina espírita que é o nosso irmão maior, é aquele a quem nós devemos tudo, né? Que nós temos aqui nesse planeta, como nós vamos ver logo a seguir. Então, esse espírito puro e todos os outros espíritos puros, porque não é Jesus o único, são muitos, ele percorreu já todos os degraus da escala evolutiva. Nós sabemos que os espíritos todos são criados simples e ignorantes por Deus,
Nós temos as mesmas condições de evoluir que qualquer outro espírito, mesmo Jesus, mesmo os espíritos já puros. Jesus e os outros espíritos evoluídos e puros não foram criados assim. Eles foram criados como nós, simples e ignorantes, e ao longo de sua existência tiveram, como nós temos hoje, a oportunidade de trilhar todo o caminho do aperfeiçoamento para chegarem hoje aonde estão, né? E é por isso que Jesus é o modelo, e é por isso que Jesus é o guia, porque ninguém pode ser guia sem ter trilhado antes o caminho do que o guiado hoje está trilhando, né? Então, é aquele que hoje já subiu as montanhas, aos pícaros do conhecimento e da moralidade, e que sabe, conhece o nosso sofrimento e a nossa dor, conhece as nossas deficiências, porque ele também já foi um espírito imperfeito como nós somos hoje, né? E traz para nós, então, a certeza desse futuro, desse reino de Deus que será implantado dentro de cada um de nós. Porque não é um reino de Deus para ser implantado num local e lá algumas pessoas serem escolhidas para habitar esse local. Não. É um reino de Deus a ser implantado dentro de cada um dos seres criados por Deus. E Deus, como é justiça e bondade infinitas, jamais faria diferença com qualquer um dos filhos. Jamais daria a um de nós condições de ser perfeito, condições de chegar ao mais alto grau da evolução e ao outro não receber essa mesma condição, né? Todos nós teremos o perdão divino, assim como Jesus ensinava, para que nós tivéssemos a condição de perdoar o nosso irmão 70 vezes, 7 vezes. Deus, que é perfeito, nos perdoará muitas mais vezes. Então, sempre estaremos em momento de mudar o nosso rumo. Sempre estaremos em momentos de decidir diferente, né? Chico Xavier dizia, uma inspiração do Emmanuel, que nós não podemos mudar o nosso passado, mas que nós, a qualquer momento, podemos, sim, fazer um futuro diferente para nós. E é esse o convite que Jesus traz para nós há 2000 anos atrás. Para todos aqueles que estão doentes, para todos aqueles que precisam de médico, para todos aqueles que moralmente estão com dificuldades, né? Para todos aqueles que sofrem, que sigamos Jesus, sigamos esse caminho, encontremos essa verdade e nos alimentemos dessa vida maior que é a vida do Espírito para chegarmos aonde ele, como modelo e guia, já chegou. Então, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, eu trago para a gente também algumas reflexões desse livro, nós vamos encontrar no capítulo 1 várias questões que são interessantes para esse estudo da noite. Primeiro, eu gostaria de ler alguns trechos. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, aqui ele fala do sistema solar, né? Existe uma comunidade de espíritos puros, aqueles que são já perfeitos, aqueles que chegaram ao ápice da sua evolução, e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, que é Deus, né? Em cujas mãos conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, esses espíritos puros, Deus designa como aqueles que dirigirão os mundos, os orbes habitados, os planetas que contêm humanidade. E o nosso planeta da Terra é um desses planetas que contém humanidade, que contém esses espíritos, esses seres criados por Deus. Depois, Emmanuel segue. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Ou seja, Jesus, diferente do que a gente possa pensar, como ele não é Deus, é menor. Não, porque ele é um membro dessa comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo para governar os planetas do sistema solar, né? Então ele diz que essa comunidade já se reuniu nas proximidades da Terra, do nosso planeta,
por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Ou seja, eles são tão importantes que só 2 vezes eles vieram tratar dos problemas da Terra, né? A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. E aí eu busquei na ciência uma época aproximada para que isso tivesse acontecido. E eu encontrei 4,5 bilhões de anos atrás. Né? A gente pode ter uma noção do que seria, aliás, que eu nem consigo ter uma noção do que seriam 4,5 bilhões de anos atrás. E vamos lembrar que 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era membro dessa comunidade de espíritos puros. Já era membro dessa comunidade de espíritos puros. E se ele era membro dessa comunidade de espíritos puros, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito perfeito, ou seja, já havia chegado ao grau de pureza espiritual, né, máximo que a gente possa imaginar. Então, a segunda vez que essa comunidade se organiza, para vocês verem a importância que tem a vinda de Jesus para nós, é quando se decidia a vinda do Senhor, de Jesus, à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, olha a importância desse fato, de Jesus ter encarnado no planeta que ele dirige, porque ele não dirigia, ele dirige até hoje. Emmanuel, mais à frente, diz assim, deixando bem claro para nós que ele dirige até hoje e dirigia desde aquela época. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias, falando de Jesus. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. Então, tudo aquilo que a gente imagina que seja, é a natureza que fez, a natureza maravilhosa, a natureza é perfeita, substitua a palavra por Jesus. Porque, na verdade, quem construiu, quem foi o verbo de Deus na terra, foi Jesus. Em nome de Deus, é claro. A criação sempre em nome de Deus. A criação é sempre Deus que faz. Mas nós, os espíritos, somos chamados a sermos co-criadores. Isso para nós ensina a doutrina espírita. A sermos aqueles que Deus chama para depois de irmos desenvolvendo o potencial que ele coloca latente em todos nós. O mesmo potencial. E coloca alguns potenciais talvez diferenciados para que nós tenhamos funções diferenciadas no concerto do universo. E mais tarde, à medida que nós fomos acordando para a necessidade de trabalharmos pela coletividade, não só por nós, para a necessidade de praticarmos a caridade, o bem, de sermos parte desse concerto do universo, né? Desse trabalho de amor que Deus faz em todo o universo, nós vamos sendo colocados aos poucos no nosso lugar, no nosso trabalho, aquela missão a qual Deus nos designou desde o momento que nós fomos criados. Então, todo esse trabalho de aperfeiçoamento também é para que nós possamos cumprir o nosso papel no conceito do universo. Né? Que papel será esse? Né? Que papel será que nós, que você especificamente, que eu especificamente estou ou estamos designados a cumprir no nosso futuro? A certeza que temos é que seremos felizes. A certeza que temos é de que nós seremos perfeitos e, portanto, teremos condições de exercer da melhor maneira possível esse papel, né? Então, que espírito é esse, né? Que dessas alturas, que dessa distância evolutiva que tem de nós, encarna entre nós. Recebe ele que não necessita mais de encarnações, porque já havia saído dessa necessidade, porque um dia sairemos da necessidade de encarnar. Por enquanto ainda precisamos, mas sairemos um dia. Ele que já havia há quanto tempo talvez saído da necessidade de encarnar e resolve nascer através de um corpo de carne, né? E permanecer entre nós durante 33 anos. Quando as pessoas se referem ao sacrifício de Jesus como sendo a dor que ocorre nos seus últimos momentos, né, de existência, da crucificação, né, do padecimento dos últimos momentos,
Eu penso que talvez não. Eu penso que talvez tenha sido muito mais difícil para ele permanecer encarnado no corpo de carne durante 33 anos. E conviver conosco. E respeitar o nosso grau evolutivo ainda tão imperfeito. Ele que saiu das alturas e veio viver conosco. E trazer diretamente os seus ensinamentos para nós. Então, nós aprendemos com a doutrina espírita que Jesus é o governador do nosso planeta. É o governador do planeta Terra. É o espírito mais puro. É o espírito que nos comanda, nos governa, desde o momento onde a Terra foi como uma nebulosa separada do Sol. E todo o processo de evolução do planeta inicia, ele, com seus prepostos, com aqueles espíritos que também já purificados com ele trabalhavam e trabalham, devem trabalhar até hoje, vão aos poucos desenvolvendo, organizando e fazendo esse nosso lindo planeta, como ele é, diferente de todos os outros, com suas especificidades, com sua beleza ímpar, né? Com esse mar, com esse céu, com essa natureza maravilhosa que nós temos hoje. Mesmo no momento onde nós somos tão imperfeitos e causamos tanto sofrimento, até mesmo a essa natureza e essa beleza que ele criou para nós em nome de Deus, né? Então Deus, como Pai, como aquele que tudo preside, até mesmo a vontade de Jesus está linkada, está alinhada com a vontade dele, porque hoje ele, como esse Espírito perfeito que é, Deus fala através dele. O pensamento dele e o pensamento do Pai são um. Isso está muito claro para nós nos evangelhos. Ele deixa isso claro para nós, né? Então Jesus, como somos nós filhos de Deus, recebe de Deus filhos, outros filhos, filhos menos evoluídos, filhos com maior dificuldade. E esses filhos, então, são conduzidos. E ele é como adquire o papel para nós de pastor dessas ovelhas que são conduzidas como um rebanho para o Pai, né? E ele fala textualmente que ele não pode perder nenhuma delas. Portanto, não existe nenhum de nós que esteja, por piores ações que nós possamos cometer, condenados ao esquecimento, condenados à desistência por parte de Deus ou por parte desse Espírito que nos conduz como ovelhas, muitas vezes perdidas do rebanho, mas que ele, com aquela paciência, aquela docilidade, aquela firmeza quando necessário, aos poucos vai nos trazendo de volta à realidade, através do conhecimento da verdade e através desse amor que ele demonstra em todos os momentos para nós, né? Ele afirma tantas vezes para nós que ele não veio para os sãos, que ele veio para os doentes, que ele veio para os perdidos, que ele veio para os equivocados, que somos todos nós ainda nesses dias. Então vamos deixar o convite que Jesus faz a nós a cada momento é para que nós possamos segui-lo. Ele está passando pela nossa vida constantemente. Nunca nos deixa. Está sempre à nossa disposição. Está sempre querendo que nós seguremos na sua mão e sigamos a partir de agora. Sigamos a partir de agora um rumo mais reto, mais correto, mais cheio de bons sentimentos, de nobres ações, né, que ele aconselha para nós. Está lá no Evangelho, escrito, um roteiro seguro de como devemos seguir, de quais os passos, de quais imperfeições nós precisamos nos livrar aos poucos, com paciência, porque ele sabe muito bem que não será de uma vez só e nem da noite para o dia que nós poderemos nos libertar de tudo isso. Mas com muito amor e muita misericórdia, principalmente em primeiro lugar por nós mesmos, nós devemos, pela nossa vontade firme, trilhar esses caminhos cada vez mais seguros, né? Com a orientação segura de Jesus. E ele traz para nós, esse pastor de almas, né? Traz para nós a mensagem que eu deixo por final aqui para nós, que está lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, esse é o nosso guia, é o nosso modelo. Vamos segui-lo, vamos seguir as suas pegadas, para que sejamos cada vez mais felizes, estejamos cada vez mais em paz conosco e com Deus. Que assim seja.